bom te ver, cara. Demorou, mas conseguiu. É porque o meu perfil estava Quarteto em Si, só isso. Não Ah, estava meu Deus. assinado, entende? Não tem problema. Mas já Não tem estou nada lá. mais, tem nada mais legítimo que ter um perfil quarteto em Um si. leto em si. Pronto. E aí, Muito bem, Carlinhos? muito bem. Pô, prazer te ter aqui, amiga. Quanto tempo que a gente não se encontra, hein? Estava com saudade de você, dos seus papos filosóficos maravilhosos, Pô, né? meus papos são musicais, por isso eles são filosóficos. Eu também acho. E aí, Muito onde está bem. bem? Está todo mundo bem aí? Tá tudo bem, a criançada tá bem, o Anny tá Graças bem, a todo mundo Deus. aqui bem adaptado aos ares lusitanos, É, sem problemas, graças a Deus, fora os que todo mundo tem nesse mundo louco que a gente é. vive, né? Mas deixa eu falar aqui, fazer as honras da casa aqui. Pô, Sinara, muito obrigado pelo seu tempo. A Deusa Música, pô, não preciso nem dizer, a Deusa Música é quase que sua discípula, de Nossa, tanto tempo de casa que você já tem, né? é, por aí, né? Eu estava aqui, inclusive, escrevendo umas coisas para não esquecer de falar que Ah, é? a última coisa que a gente teve junto, para valer, foi em 2004, né? Olha, tem tempo. É, mas teve junto mesmo, né? Foi Junto mesmo. no CD duplo da Universal, que você produziu lindamente, Foi né? lindo aquilo, né? Lindo, Foi lindo, lindo. lindo. A ideia foi Inesquecível. sua, o repertório junto com a gente, eu e a Silva, não me esqueço de nada. E Ah, você, que bom. e você bolou uma coisa genial, que foi fazer 2 CDs, sendo que um era de temas inéditos e o outro era de raridades. Isso, Raridades isso. raras e inéditas, as músicas. Isso, raras e inéditas. Foi maravilhoso aquele CD, Foi muito maravilhoso. bom, foi muito bom. Pô, foi um prazer fazer, porque assim, para mim, tem determinado. Às vezes eu fico achando, Sinara, que eu fico fazendo um álbum de figurinhas na minha vida. Eu fico assim, poxa, eu quero tanto trabalhar com fulano, eu quero tanto trabalhar com. E teve artista que eu não consegui, poxa. Mas assim, o quarteto em si estava na minha mira. Até porque quando a gente fez esse projeto, nós já tínhamos tido um dia a dia, você como produtora musical de televisão e eu como divulgador há uns tempos atrás. A A gente gente tinha tido, mas nunca tinha tido oportunidade de fazer alguma coisa realmente musical dentro do âmbito do quarteto em si. E finalmente, nesse ano, 2004, eu consegui. Você tem uma memória privilegiada, parabéns. Eu sabia que eu tinha feito, mas não conhecia, não lembrava de todos esses foi nos corredores. 40 anos de carreira da gente, 40 anos, eu lembro. 2004, exatamente 40 anos. A capa quem fez foi o César Vilela, foi César maravilhoso. Vilela. Foi Pois aquele é, quatro, assim, aquele 4, né? um quatro de banda, né? Maravilhosa, capa linda, Foi nossa. caprichadíssimo, aquele disco foi caprichadíssimo. E tem Aliás, coisas. Diga, diga. não, o G. Alves Pinto, nosso diretor de arte lá da Universal, ajudou a gente a beça nessa ponte com Foi. César. Não que precisasse, né? Porque o César é meio habituê de todo mundo da tua geração, né? Fez capa para todo mundo, né? Ele já devia ter feito quantas capas para o quarteto? Ele fez capas para Ele o quarteto. fez, na época do elenco, várias, né? O César fez várias capas do começo da gente, né? De 65 para cima, ele fez muitas. E depois, algumas coisas assim, de importância, como a sua, né? Teve também um dos 30 anos, ele fez. Eu ligava para ele, porque ele morava em Teresópolis. Ah, Eu é, ligava e é. dizia, César, tem um aluguel para te fazer. Ele pode falar. Aí eu pedia as coisas, ele fazia a logo do quarteto, ele fez lindamente. Era um cara amigo, né? Um cara da época do Aloysio de Oliveira. Então a gente tinha toda uma relação afetiva muito Aham. forte, né? Ele era um doce de pessoa também, né? Tem isso. É, ele era uma dama, né? Agora, fala uma coisa, Sinara. Deixa eu te perguntar. Porque, desculpa, eu vou fazer perguntas óbvias que você já deve ter respondido muitas vezes, mas que eu acho que eventualmente as pessoas que estão aqui, e algumas eu mesmo não sei. Da onde a sua mãe ou o seu pai
tiraram a ideia de colocar o nome das meninas todas em si. Meu Deus do céu, você agora cavucou um negócio que... Papai, né? Papai tinha essas histórias de Cibele era a lua, Siva era uma deusa... Siva era a deusa da destruição. Opa! Logo a Siva era uma deusa indiana da destruição. Sinara é o nome de uma planta que faz bem ao fígado. Inclusive Olha, tem um remédio chamado Epacinara. olha só. Que é bom para o fígado. E E vou te falar que a Silene também é a lua, Selena, sei lá. Papai era... Eu devia ser um filósofo para inventar essas coisas todas. É muito legal. A gente, quando tem filhos, você teve a oportunidade, teve filhos também, a gente sempre fica meio assim, com esse poder atemporal de dar nome às pessoas, aos seres que vão aparecer, né? É uma responsa danada, né? É. E assim, quando teu pai arriscou esse si, na verdade já eram os espíritos de luz. Ó, isso vai dar em coisa lá na frente. Tinha uma intuição de botar essas 4 meninas no mundo para, de alguma forma, fazer alguma coisa missionária, vamos dizer assim, né? Não é desse tamanho, missão, nada disso, que esse troço não existe. Mas é uma coisa assim, 4 irmãs, mulheres, e ele botar esses nomes, parecia que ele já tinha uma intuição, né? Sem dúvida. Uma coisa forte isso, né? Eu dou muito valor, Ricardinho, à intuição, principalmente nos dias de hoje, né? Que a gente está tão meio solto nesse mundo. Então, a gente tem que realmente intuir os bons sentimentos, os bons momentos e partir para isso. Porque está muito difícil você concatenar os seus dias com a realidade, né? Você juntar a realidade com o que está acontecendo. Está tudo muito, muito fora. Está tudo muito fora do lugar, fora da ordem, como diz o Fora da casinha, fora de tudo. As pessoas mudaram muito também por esses motivos, né? Que são motivos alheios a todo mundo, né? Mas eu acho que é um aprendizado. Queira ou não queira, isso vai ser uma coisa assim que é antes e depois dessa pandemia, entende? Então, antes e depois. A gente aprendeu muito nisso. Aprendeu muito. Está aprendendo, né? sem dúvida, sem dúvida. Pelo que você está falando, a gente poderia dizer que teu pai, de certa forma, tenha tido um papel mais de protagonista no plantio de uma carreira no futuro por causa dessa intuição? Ou eles dividiram, pai e mãe dividiram esse berço esplêndido onde o quarteto em si acabou por germinar? Olha, minha mãe era uma pessoa altamente caseira e que, no final das contas, ela teve que assumir um papel assim de protetora, né, das filhas. Porque meu pai morreu, eu tinha 10 anos. A mais nova, Silene, tinha 8. Entendeu? A mais velha, que era a Silvia, tinha 17. Então, eram 4 meninas no interior da Bahia. Quer dizer, a gente já estava indo até para Salvador para fazer cursos lá. Eu fui com 10 anos para Salvador para fazer a admissão, que era um vestibular. Um vestibular para passar para curso ginasial. Mas até aí, mamãe teve que segurar uma barra pesadíssima. Porque meu pai era o provedor, vamos dizer. Ele tinha um cartório, era escrivão, chamava escrivão de paz, porque ele fazia casamentos, os documentos todos de Biratá caíam lá na mão dele. Porque ele era escrivão, né? Ele era o cara que fazia essas coisas. Casamentos também. E aí, quando o papai morreu, a mamãe ficou sem pai nem mãe, né? Com essas 4 filhas. E a gente tudo em idade assim, de escola, e já pegando embalo para ginásio e tal, em Salvador. E a mamãe ainda em Ibirataia, que é o lugar onde nós nascemos, a maioria de nós. Eu, Silvia e Cibele. Silene nasceu em Santo Antônio de Jesus, que também é um município
Salvador, da Bahia. Mas, enfim, mamãe ficou sozinha e teve que fazer o seguinte. Ela foi fazer concurso para ganhar o cartório que o papai tinha. Ela fez concurso público, passou e ficou no Nossa. cartório. Não foi, ela não ganhou de mão beijada. Não foi uma Guerreiro. coisa, entendeu? Que acabou o papai e deu para ela. Nada disso. Ela estudou e foi fazer o concurso e ganhou o cartório. Nossa. Aí ficou Guerreiro. trabalhando no cartório. Foi uma pessoa incrível, mamãe. E mamãe é que deu, assim, vamos dizer, o norte para a gente, num sentido espiritual. Mamãe era muito espiritualizada, muito kardecista. Era uma pessoa que acordava de manhã, sentava numa cadeira de espaldar, grande assim, perto da janela, e pegava os livros dos espíritos. Estudava aquilo, lia o dia inteiro. Então, a Nossa. gente vem de uma família que deu exemplos. Essa família nos deu exemplo. Papai e mamãe. Uhum. Papai com o rigor, a mamãe com a espiritualidade, juntou a fome com a vontade de comer. Foi Sem ótimo. dúvida. E eram doces, pessoas amorosas, entendeu? Papai gostava de tocar acordeon, mamãe gostava de tocar bandolim, mas Olha, tudo caseiramente. Não era uma coisa sim. que a gente ouvia todo dia. Lá um Uhum. dia ela resolvia pegar aquilo, entende? Então a gente cresceu com uma família muito bem feitinha, muito organizada, entende? Papai era muito rígido com as quatro. E a mamãe muito, né, soltava tudo, né? Ela gostava de cozinhar, que nem eu, e era a pessoa do cartório, que fazia. Agora, só que tem uma coisa, um detalhe. Ela fazia essas coisas no cartório, que são documentos e não sei o que, tudo de graça. Não cobrava ninguém. Papai cobrava, né? Mas mamãe não. A mamãe com aquela coisa de espiritista, não, deixa para lá. Aí os caras no interior levavam assim, uma jaca para ela, levavam um porco para ela, um porquinho, levavam as coisas mais Galinha, bizarras. ovo. Engraçadíssimo. Mas ela era adorada lá na cidade que a gente nasceu. Era Me diga uma coisa. cerimoniazinha maravilhosa. E como é que aconteceu o salto do interior para a capital? Foi por causa dos estudos das Fiz meninas? estudos. Eu fui com 10 anos, a Silva já estava lá, em Salvador, Cibele também, cursando ginásio, né? Eu cheguei com Mas, 10 anos, Silene em seguida. quando você diz que já estava lá, estava em casa de quem? Ah, ficamos em casa de tios e tias, que a gente não tinha Uhum. casa em Salvador. E não tinha nem condição de ter. Mamãe trabalhava em cartório, papai tinha morrido, e 4 filhos para criar. Então, Sim. mamãe se virava no cartório e mandava aquele dinheirinho de vez em quando, entendeu? Mas a gente ficou aos auspícios, assim, das tias, que foram maravilhosas, as irmãs do Uhum. papai, irmã da mamãe, entendeu? Ficaram tomando conta da gente. Foi uma barra pesada, sabe? Não, imagino, Mas, ao imagino. Isso a mesmo gente está tempo, falando, estão mas, ao falando mesmo final dos tempo, anos uma vida 50, né? rica, rica, riquíssima, de envolvimento com famílias, sabe? Foi muito bom. E como é que aconteceu o comecinho da carreira artística? Foi nesse momento aí que você estava em Salvador, que você chegou até a ter um programa de televisão com a tua irmã? Conta essa história para mim. Não, o programa com a Silene, que a gente estava em Salvador e gostava de cantar, né? E tudo quanto é canto, quando chegava, pediam para cantar, era dupla. Eu tive várias duplas. A primeira foi com a Silene, depois foi com a Cibele. Aliás, não, antes da Silene, ainda teve uma na hora da criança, que era eu e a Anete, uma amiga minha, que a gente chamava o nome da dupla do diabo. Imagina, né? Meninas cantavam cantiga de roda, aquelas coisas, na hora da criança. Bom, Sim. como eu estava falando, em Ibirataia, a gente foi para Salvador para estudar. Eu estudando no normal da Bahia, e todas 4, né? E Uhum. a Silva acabou fazendo universidade. Fez o curso de letras clássicas na universidade e se formou em letras clássicas. Quer dizer, ela dava aula de português e latim
mora em Olha, Latim. Cibele fez o curso normal, no Instituto Normal da Bahia, que aí dava aula para pessoal normal mesmo, né? De ginásio e tal. E eu fiquei lá, o Deus dará, entendeu? Fazendo curso, até o curso clássico eu fiz. Mas já foi, esse curso clássico eu já fiz no Colégio Central, que era um colégio estadual. Aliás, os colégios da gente na Bahia, em Salvador, foram os melhores que eu já vi na vida. Foram colégios que prepararam realmente a gente, sabe? Que eram professores que sabiam o que estavam fazendo, né? Hoje em dia, eu fico pensando, aquelas escolas, aqueles colégios que a gente estudou equivale à faculdade hoje. Porque era, o currículo de cada... As matérias eram perfeitas, eram matérias fortes. A matemática era matemática, o português era literatura, a gente lia livros para falar na sala de aula. Então, era tudo... O livro de história, história geral, história do Brasil. Então, a gente estudou muito, muito. E esse preparo a gente teve, o preparo intelectual, a gente teve realmente através das escolas, dos colégios que a gente frequentou em Salvador. Maravilhosos. muito bem. Isso aí, em 63, 1963, a família se deslocou para o Rio de Janeiro, não é isso? Não a E família. Não a família. Não. Não. Hum. Minha mãe continuava lá, em Birataia. Ah, tá. A Silva, aí vi uma história antiga, que eu nem falei ainda, que a minha avó, a mãe da minha mãe, a Silva conheceu ela. E ela era apaixonada pelo Rio de Janeiro, a minha avó. Ah, curioso. Chamava vovó Amanda. Ela era uma pessoa letrada, poeta, entendeu? Ah, Quando ela acabou vindo para o Rio. Ela inclusive, escreveu poemas em jornais da época. E o Malho era uma revista que acontecia. Malho, né? Ela escreveu poemas. Mas a história da vovó estimulou a Silva, porque a Silva conheceu ela, assim, ainda era pequena, e ela falava muito do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é maravilhoso e tal coisa. Minha avó se apaixonou por um escritor de circo. De circo. Escritor de circo? De O que é um circo. escritor de circo? Ele escrevia aquelas coisas para os palhaços, para as pessoas dizerem na arena, né? Que E coisa. era um cara incrível. E minha avó se apaixonou por ele. Isso lá em Ibiratai. E largou o meu avô. Ele morava Ah, meu Deus! largou meu avô numa fazenda com 6 filhos. Nossa É Senhora! uma história bizarra. E a minha mãe é quem criou os irmãos. Oh, Ficou com caramba! meu avô na fazenda, criando os irmãos. Um monte de irmãos, 6, 7. E minha avó se pirulitou. Veio para o Rio de Janeiro. Aí é que ela teve problemas, que ela se casou com o cara, teve 2 filhos, o Zeca e a Argentina, uma filha chamada Argentina, Olha hilário, só. né? E o José Grilo, que era o nome do cara que ela gostou. Enfim, essa história é muito grande, muito longa para se contar, mas, enfim, ela deixou poemas maravilhosos. Eu tenho um livro, um caderno cheio de poemas que ela fez, que acabei deixando, ela acabou deixando na mão da Silva, e eu estou com ele aqui. Poemas lindos. Então é isso, é uma história sempre ligada à palavra, à Uhum. música, entende? À arte de uma maneira geral. Minha família é E isso. essa tua avó, ela tinha esse veio todo artístico e muito provavelmente ela se apaixonou mais pela liberdade de poder exercer Exatamente. isso do que propriamente por uma pessoa, né? Ela Porque queria se pirulitar, ela queria sair do interior
da Bahia, do interior de Birataia, porque não era nem a cidade de Birataia, era uma fazenda. Ela morava numa fazenda com meu avô e os irmãos. Ela se sentiu oprimida e queria ir embora. Quando foi num circo que conheceu esse rapaz, José Grilo, e eles se apaixonaram, ele veio para o Rio, chamou, ela veio. Largou Que tudo. louco. Largou Então, tudo. então, a primeira notícia do DNA do Rio de Janeiro veio da tua avó, Minha avó. né? Minha avó. E aí, Aí, qual olha o Rio de só, Janeiro na vida de vocês? quando ela ficou no Rio, ela foi ser tudo, porque ela não tinha dinheiro, ela foi ser babá, ela foi ser cuidadora de idosos, ela escrevia poemas para jornais e tudo, e ganhava uma merreca, mas aí a angústia que ela sentia da condição, né, de mulher na época, 1925, sei lá, antes de Artista, 1925, escritora? 22, 25. Então, ela era muito oprimida e ela jogava em cima dos poemas. Ela jogava toda a energia dela em cima dos poemas que ela fazia. Bom, Uhum. enfim, ela teve uma doença no Rio de Janeiro, que foi uma úlcera, chamava úlcera na época, úlcera do estômago. Meu pai, olha que loucura, veio buscá-la, ela já doente, já à morte. Veio ao Rio de Janeiro buscá-la. Meu pai era de uma generosidade incrível. Veio buscá-la e foi morar com a mamãe, com todo mundo lá, que já tinha os filhos, né? E a Siva ficava ouvindo a vovó contar histórias do Rio. Se apaixonou também Hum. pelo Rio. Foi, sabe, foi uma coisa assim de uma Coisa muito passou para doida, outra. né? É o Cido o nome de vocês, é a avó apaixonada por Rio, tudo, todo mundo convergindo Convergindo para que no Rio. acontecesse o evento Quarteto Ensina a Música É. Popular Brasileira. Aí o que acontece? A minha avó falava tanto no Rio que a Silvia resolveu que ela tinha que vir ao Rio, conhecer o Rio. Aí ela inventou um curso de teatro com o Tran, Celli Outram, Tônia Celli Outram, que era Tônia Carreiro, Adolfo Celli e Paulo Outram. Tinha um curso de teatro maravilhoso no Rio. Ela resolveu que ela queria fazer esse curso, a Silva, já Uhum, da cabeça dela sozinha. E uhum. aí veio para o Rio. Veio para o Rio e se matriculou no curso e tal. Chegou aqui, é uma história muito louca. Chegou aqui um amigo nosso da Bahia, que era o Carlos Coqueijo, apresentou a Silva do universo conspirando, apresentou a Silva a Vinícius. Olha A só, Vinícius. Porque eu ia te o perguntar como Carlos, é que surgiu o Vinícius. É, pois é, curioso. o Carlos Coqueijo era um juiz do TRT, sei lá de quê, e era um cara muito prestigiado no Rio e tal. E chamou a Silva para ser apresentada ao Vinícius de Moraes. Apresentou, e aí o Vinícius disse, ah, que gracinha, aquela coisa, né, do Vinícius. Aí o Coqueijo falou assim, Vinícius, ela tem mais 3 irmãs, e todas cantam. Então, peraí. A Silva já tinha demonstrado seus dotes artísticos na Não, música, não, no teatro, não? não. Todos cantam porque a gente, na Hora da Criança, em Salvador, tinha uma organização social chamada Hora da Criança, que a gente cantava em rádio, fazia Uhum. teatro, fazia tudo. É uma história imensa. E o A gente Conqueijo foi, sabia disso. sabia, porque o Coqueijo é baiano, era baiano, Ah, tá, claro. Entendi. estava no Rio, sabia que a Silva estava aqui e chamou a Silva para ser apresentada ao Vinícius. Mas para a novela agora aí. Vou te falar o seguinte: realmente, quatro irmãs que cantam, que todas começam com o nome, com o fonema Si, isso não, acho que não aconteceu no planeta Não tem, Terra. não tem. Tinha que ser fabricado, e foi fabricado no interior da Bahia. Não há dúvida. Por isso que eu acho Verdade, que a gente tem que reverenciar muito essas coisas, sabe? E sem tem que dúvida. agradecer também. E tem que dar poder ao acaso, né?
a gente estava falando da mesmice que está o mundo, né? As pessoas muito focadas, não falamos ainda disso, mas falaremos, muito focadas nessa realidade virtual, esse mundinho aqui que não é verdadeiro, né? O que é verdadeiro entre nós aqui é a nossa amizade, nosso respeito, é isso que é verdadeiro, não é a gente estar na internet falando, isso aí é bobagem. O que salva daqui é o papo, né? E as pessoas estão muito focadas no meio e não na Exatamente, mensagem, né? exatamente. Eu dou Mas muito aí, valor. mas Eu dou continua, continua. muito valor Aí o para Carlos isso. falou, Vinícius, ela tem mais 3 irmãs. Aí o Vinícius falou assim, mas cadê essas irmãs? Ah, estão lá em Salvador e tal. Por que que não traz? Aí a Silva botou na cabeça que as irmãs tinham que vir. Ela se sentiu sozinha também, aqui, né? E aí chamou gente. Ninguém queria vir. Ah, Nem ninguém eu, nem... queria. Ninguém queria vir. Nem eu, nem Sibeli, nem Silene. Todo mundo lá na vidinha da gente, em Salvador, na hora da criança, estudando e tal. Ninguém queria vir. Aí você falou, não, mas vocês venham, porque aqui está ótimo. É como a vovó falou, é lindo, tem o pão de açúcar, corcovado, não sei o que, começou a botar saliva na gente, né? Botar Aí doce na boca das crianças. acabamos vindo, em 63. Tá bom, o que que é vindo? É vindo vocês vindo sozinhos ou com a sua mãe? Não, mamãe ficou lá em Birataia, trabalhando E no qual, cartório. qual eram as idades? Como? Qual eram as idades das 3 irmãs? Das 4, Das naquele 4, as momento. idades. Eu tinha, peraí, tem que fazer conta, porque eu tô velhinha, né? Eu tô velhinha. Olha, 10 anos. Eu tinha Mais ou menos. 15, 16 anos. E você era Eu sou a a terceira. segunda mais nova. Eu sou a terceira. É Silva, Cibele, Sinara, Silênia. Silênia é a caçula. Eu sou a terceira. Então, como eu estava em Salvador com 10 anos, e vim para cá, eu tinha uns 15, 16 anos, vamos dizer. Ah, 16 anos. Silene, 14. E a Silva já tinha, peraí, 16, 17, 23 anos. Silva é mais velha que eu, caramba. 7 anos. Já era uma mulher, né? Já era. E outra coisa, ela aqui no Rio de Janeiro, a Silva já era formada em letras clássicas. Ela dava aula. Ela dava aula, muitas aulas, aula em português, literatura, era daquele tipo, né? Latim. Ela dava aula, inclusive, em subúrbio. Pegava o trem para ir. Senador Olha, Camará. Senador Camará. senador Ela Camará, deu aula lá, olha, na escola nossa lá. senhora. Mas deu aula também na Zona Sul, no Andrews, deu aulas em outros lugares, na ACM, que era um colégio de freira. Sibeli também dava aula, mas para a escola, mais para ginasial. E eu, no Rio de Janeiro, já que eu vim para cá, eu tinha que trabalhar, eu e Silene, né? Porque como é que a gente ia ganhar algum? Né? Queria estudar, Claro. nós estudávamos à noite no colégio Souza Guiar, que Souza ficava Guiar. Souza Guiar, um puta colégio. É um colégio que tem o mesmo estilo dos colégios de Salvador, assim, do ensino bom, entende? Sim, sim. Um colégio público. Eu sempre estudei em colégio público, por isso que eu dou maior valor ao ensino Eu também. público. Então, a gente estudava à noite no Souza Guiar, eu e Silene. Cibele dava aula na ACM, Colégio de Freira, e Silva dava aula em colégios estaduais e não sei o que e tal. E vocês moravam aonde? Na casa da tia. É sempre uma tia. Tem sempre uma tia. Nesse tempo era tia, olha o nome dela, Flores Bela. Oh, que maravilha. Tia Flores Bela, irmã. Mas a tia Flores Bela tinha lugar para 4 meninas? O quê? Tinha lugar, ela tinha não sei quantos filhos, ainda pegou nós 4 dentro da casa dela. Era tudo assim, distribuído pelo chão. Era foda mesmo, cara, não é brincadeira, não. Aí, depois disso, a Silva com dinheirinho de escola, Cibele com dinheirinho de escola, eu fazendo. Eu fui trabalhar em escritório,
Silene em escritório. E com esse dinheirinho tudo, a gente alugou o primeiro apartamento na rua, ali no Flamengo, na rua Silveira Martins. Silveira Martins. No Flamengo, em frente àquele palácio lá, onde Getúlio se matou. Entendeu? Ali. Palácio Catete. Palácio Catete. No Catete. Sim, Era sim. quarto e sala. Aí a gente ficava o seguinte, eu e Silene na sala, claro, né? No sofá-cama. As mais novas. E Silvia e Sibeli no quarto. 2 caminhas para elas. Nessa época é que realmente as coisas aconteceram. 63. Isso já é 63, né? É 63. Claro, 63 e 64, né? Não, olha só. Em 63 a gente veio, todo mundo veio e tal, Silvia dando aula, Sibeli dando aula, eu e Silene trabalhando duro, estudando à noite e alugando esse apartamento. Saímos da casa de Tia Floribela, alugamos esse apartamento no Flamengo. Uhum. Aí, como o Coqueijo já tinha falado com o Vinícius sobre Silva, o Vinícius mandou ele convidar a gente para fazer a trilha sonora, aparecer na trilha sonora de Sol sobre a Lama. Sim, agora para um pouquinho. Para. Isso tudo na intuição, quer dizer, o Vinícius confiando na experiência que o Coqueijo tinha das meninas. Vocês não tinham cantado para o Vinícius ainda. Não. O Coqueijo sempre foi ligado em música. O Coqueijo é compositor, inclusive. Né? Sim, eu já vi várias músicas do Rio. E lá em Salvador, eu e a Silene ganhamos um concurso chamado Escada para o Sucesso. Quer dizer, já eram 2 cantando. E ele sabia que a Silvia e a Sibeli cantavam, porque a Hora da Criança, onde a gente participava de teatro, dança, tudo, a Hora da Criança formou a gente completamente na arte. Uhum. Ele sabia disso tudo, o Coqueijo já veio de lá sabendo. Né? Aí disse, bom, Silva, eu vou te apresentar uma pessoa absolutamente maravilhosa, incrível e tal. Apresentou o Vinícius. E o Vinícius soube, pelo Coqueijo, que as irmãs todas cantavam, por causa de Escada para o Sucesso, por causa de Hora da Criança, por causa dessas coisas todas. Enfim, convidou a gente para fazer a trilha sonora, o coro da trilha. De Sol sobre a Lama, o coro. Agora, e claro que vocês já tinham essa questão vocal intuitiva. Completamente. A gente cantava na Hora da Criança. Não, eu sei, não. Eu não quis dizer a questão de ser musical, cantar afinado e cantar bonito. Estou falando a questão vocal. Não. Vocal, propriamente, não. O quarteto em si foi formado no Rio de Janeiro. O quarteto em si. As irmãs todas tinham as suas vocações, seus talentos de cantoras, de música e tal, lá, em Salvador. E sim. Mas o quarteto em si, propriamente, foi formado aqui. Entendeu? Não, eu olhei a história. A minha curiosidade era saber, vocês sendo chamados para fazer o coro de uma trilha, sem saber fazer coro, tá entendendo o que eu queria dizer? Sem saber harmonizar vozes ainda. Isso é que eu estou curioso para entender. Mas a gente ia cantar, Ricardinho, esse coro é exatamente o nome que eu estou falando, não coro. Todo mundo é uníssono. Na melodia. Não tinha... Se bem que toda vez que a gente juntava para cantar alguma coisa, a gente abria intuitivamente uma voz. Uma segunda voz. Era isso que eu queria que você falasse. Já é aquela história, já vem, né? Já vem. A coisa vem de longe. Bom, sim. Fizemos o Sol sobre a Lama, que é uma trilha de Pixinguinha com Vinícius. Aí a coisa realmente ferveu, né? Porque o Vinícius, quando ouviu a gente no estúdio, cantando aquelas músicas do Pixinguinha, inclusive Mundo Melhor, você que está me escutando, é dessa trilha. Quando o Vinícius viu, falou, nossa senhora, vocês são demais, vocês são minhas. O Vinícius falou essa frase que ficou remoendo nos cérebros das 4. Vocês são minhas. Quer dizer, a gente, a partir dali, nós éramos do Vinícius. Ponto. As baianinhas. Propriedade. As baianinhas do Vinícius. Minhas baianinhas. Mas em nenhum momento você não se beliscou e falou assim,
caramba, eu acabei de sair do interior, passei por Salvador, agora estou aqui com o Vinícius de Moraes, ele está dizendo que nós somos as baianinhas dele. Não dava para se beliscar, só que não? você pulou uma coisa aí. Ninguém Fala. sabia quem era Vinícius. É mesmo? A gente ouviu falar que tinha um poeta, Vinícius de Moraes, por causa da minha avó e tal, que eu tinha um poeta, Vinícius de Moraes, mas não tinha noção do que esperava a gente. O Vinícius, quando se apresentou, e aí todo mundo reverenciando o poeta e tal coisa, claro, quando a gente viu o Vinícius e viu a cambada toda louca pelo Vinícius, a gente falou, O secto. esse cara é forte. Esse cara E deve ser bom, esse cara é bom. E aí a gente, quer dizer, estudou e tal, coisa em escola, e sabia que existia o Vinícius. Claro que sabia, mas não sabia do tamanho dele. Sim, sim. Não tinha ideia disso. E quando a gente foi apresentar, que ele falou, vocês são minhas, começou a chamar minhas baianinhas, a gente se viu numa teia, vamos dizer assim. Bom, agora nós temos obrigações com o Vinícius. E lá naquele quarto e sala que a gente morava, no Flamengo, todo dia, não sei o que, 10 horas, 11 horas da noite, batia na porta, era o Vinícius. Caramba! Vamos para a festinha. Porque Nossa. ele sentiu que ali, aquelas 4, iam fazer um sucesso danado com ele. Entendeu? Nas Ah, festas, nas e rodas. vocês super bonitinhas, cada um com uma beleza particular e Nas parecido umas com rodas, cantando lindamente. isso, nas rodas da elite carioca, nas Imagina. rodas assim, de Teresa Souza Campos, de Irene Sangerri, era esse povo. E a E gente ia você para lá descobrindo o Rio de Janeiro pela cobertura, né? pela cobertura. E o Vinícius chegava lá e batia na porta com um fusquinha, ele tinha um Fusca. Olha, Era ele e as 4. e daí vim chamar vocês. Aí a Silva, que tinha que acordar 6 da manhã para ir para Senador Camará, falou, eu não vou não. Eu digo, você vai ter que ir. Porque a festinha do Vinícius, ele vai querer que a gente cante e a gente vai desfalcada e não pode, tem que ir. Aí ela foi. Ela ia, mas voltava, coitada, morta. Acabada, né, coitada? Acabada. Aí o Vinícius começou a apresentar a gente a todo mundo, né? De Tom Jobim, Carlos Lira, todo mundo. O que estava ali na época, nós tivemos contato através do Vinícius nas festinhas. Resultado, Carlos Lira. Vinícius falou, Carlinhos, você agora vai dar aula para elas. Carlinhos começou a dar aula para a gente na casa dele. De que? De Aula violão? aula de música. Ah, Vai dar aula Ah, para elas. parênteses rápido. O Carlinhos Lira sabia música. Pô, Carlinhos Lira é violonista. Não. Sei disso, mas o João Gilberto, até onde eu soube, Não, ele claro, sabia cifra. claro que sim. Começou a dar aula para a gente, na casa dele. Aí teve uma hora que ele disse, quer saber? Vocês já sabem muito, vocês estão prontas, eu não tenho nada para ensinar, entendeu? E aí o Vinícius disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião na casa do Lira, com vocês e alguns amigos, para botar um nome em vocês. Eu digo, mas um nome? Mas a gente já tem nome. Não, mas vocês vão ter um nome para fazer carreira. Carreira? Que isso? Mas eram assim 4 indecis, nesse sentido. Ninguém sabia, ninguém pensou na vida que dali em diante ia ser uma outra história, né? Aí o Vinícius chamou um monte de amigos e fomos para casa do Carlinhos e bateram o martelo. Quer dizer, quem botou o nome foi o Carlinhos. Foi o Carlinhos, não foi o Vinícius? Não, o Vinícius adorou, porque o Vinícius ficava assim, as irmãs em si, as 4 em si, não sei o que, tudo em si, porque todo mundo era o si. Aí Carlinhos, por que não quarteto em si? Aí Vinícius, quarteto em si. O Vinícius só bateu o martelo. Foram os dois, né, então? Os dois são padrinhos. Aí ficou, daí em diante, deslanchou-se a carreira e apadrinhadas por esses 2 caras. Não corre não, porque
Isso aí, então, porque se você fez em 64, vocês fizeram o show no Bottles, né? Né? Bota os bar. No Bottles Bar, e depois, no mesmo ano, o Zum Zum, aí é outra história que eu quero Isso. chegar lá. Isso foi um pouquinho antes do show do Bottles, imagino, então. O Zum Zum foi em outubro, novembro, entrando Final no do ano. outro ano, é. E o Bottas foi no meio do ano, foi junho. Eu me lembro que a gente estava todo mundo encasacado, a gente morria de frio no Rio, porque era da Bahia, né? Morria de frio Baiano, quando encasacado. chove, bota casaco. Eu me lembro que a gente tinha uns suéteres assim, quentes, e aí todo mundo olhava para a gente, que é isso? Baianos, né? Baianos. Aí Baiano, era quando chove, bota casaco, não era adianta. engraçado, tudo de casaco. Aí, em junho, a gente fez, foi dia 30 de junho de 64, estreamos no Bottles Bar, no Beco das Garrafas. Então, peraí, direção musical de Carlos Castilho. Carlos Castilho fez os arranjos vocais. Foi o Carlos Castilho, eu rendo todas as homenagens ao nosso primeiro arranjador. E foi o cara que deu a tessitura do quarteto em si. Ah, peraí, isso é importante. O que a gente ouve e sempre ouviu, mesmo que mudando as formações, era uma voz muito característica. Por exemplo, quando você ouviu o Roupa Nova cantar, você tem aquele timbre. E esse timbre é composto não só das diferenças vocais no sentido da emissão, né, a cor de cada voz, como também onde cada um atua. Isso se chama tessitura do que você está falando. Exatamente, é timbre. Sim, sim. A textura que forma o timbre, não é isso? Ela se entrelaça e forma aquele negócio que a gente ouve e fala assim, isso é quarteto em si, isso é roupa Exato, nova, isso é boca livre. Então, quem fez isso foi o Castilho. exato. Ele chegou e começou, pegou o violão, ele tocava um violão pé de boi, sabe? Lembra de mão de vaca? Né? Então, Claro. era aquele tipo de violão. Tinha nada a ver com bossa nova. Carlos Castilho era um músico da Rádio Nacional, que tocava Violão pedreiro. com Radamés. Ele era amigo desse povo, de orquestra, entende? Um cara maravilhoso, sabia muito de harmonia. Então, ele ouviu as vozes e disse, vamos ver lá, Cibele. Cibele, primeira voz. Silva, segunda voz. Sinara, terceira voz. Silênio, quarta voz. Então, ele distribuiu as vozes do quarteto em si. Foi ele que deu o Tipo, timbre do quarteto. tipo, no vestiário, camisa 8, camisa 7. Exatamente, exatamente. E o Carlinhos, ele ia lá para casa, para a rua, como é que chama? Eu esqueci mais. Essa em frente ao Palácio Catete, é isso? Em frente ao palácio. Esqueço o nome da rua, caramba. Não tem problema. Mas é no Eu também esqueço. Flamengo, enfim. Ele ia para lá, coitado, ele trabalhava na Rádio Nacional, ia para lá para fazer arranjo para a gente, para dar arranjo para a gente. Mas todo mundo cansado. A gente não tinha, todo mundo cansado, a gente estudando, Silva dando aula, e ele também, na Rádio Nacional, ia para lá para dar arranjo. O primeiro arranjo que ele fez foi Aruanda, de Carlos Aruanda. Lira com André. Ivan André. Então, a partir daí, ele se encantou com a gente, o Carlinhos. Pô, e essa música, ela se aplica a um vocal lindo, né? Porque ela tem notas longas. É. Aí ele falou, olha, vamos fazer um repertório. Aí fez um repertório vastíssimo pra gente. Com muitas coisas. Birimbau, ele fez muita coisa boa. O Trem, que era uma música dele com Chico de Assis, que é o dramaturgo. Praia de Amaralina, entende? Ele só fez coisa boa. A gente deve E ele pôde contemplar aquela altura ali, que já tinha acontecido a Bossa Nova, em 58, 59, né? Já tinha um repertório mais moderno, mais sofisticado, Exato. mas também tinha toda a escola do rádio anterior. Exatamente. Né? Exatamente. E tinha a MPB se formando ali um pouquinho depois, em 65, com mais. Ele estava num lugar muito privilegiado para olhar repertório. Nós pegamos exatamente essa passagem para a MPB. Entende? Nós pegamos essa passagem da MPB, Bossa Nova, MPB, porque depois da Bossa... A gente cantou pouca Bossa Nova, pouca. Bossa Nova mesmo, de O Barquinho, não sei o quê, a gente não entrou nessa.
a gente entrou numa de MPB. Uhum, Porque aí enveredamos depois pelo Chico, entendeu? O próprio Tom, que é uma bossa nova, mas a gente uhum. pegava as músicas mais, por exemplo, Velho Caminho, por onde passa, entendeu? Que eram músicas que falavam até de Nordeste, vamos dizer, Sim, sim. entendeu? Aí É, pegamos, é do Lobo, aí, sabe? Pegamos essa tá, turma. mas não adianta não, tem muita história ainda aí. Então, assim, eu fiquei, pô, fiquei muito contente de saber que isso explica, de certa forma, para mim, a longevidade do quarteto. Quer dizer, vocês, por exemplo, vou dar um exemplo assim que eu não quero ser injusto, pelo amor de Deus, com os cariocas. Os cariocas, como surgiram na Bossa Nova, eles fincaram uma estética que, de certa forma, prendeu a linguagem deles, É, ficou atida ali a bossa nova. Aliás, diga-se de passagem, com muito mérito, que é muito difícil um grupo vocal cantar bossa nova. Eu acho super difícil. E eles fizeram lindamente. Claro que fizeram, a todo mundo gente ouvia concorda com isso. muito os cariocas lá nesse Não, claro. acampamento. Mas como eles surgiram ali no âmago da bossa nova, eles ficaram presos um pouquinho àquela estética. E É, vocês tiveram a vantagem de surgir no pós-bossa nova, no exato. pré-afro-samba, no É. pré-MPB, que deu toda essa linguagem de E veio uma vocês. liberdade, uma coisa Isso, mais libertária. exatamente. Porque a MPB engloba tudo, né? O Edu, MPB não é um gênero, é um você não estilo, vai né? dizer que Edu Lobo é uma bossa nova. Edu Lobo tem coisa até de Vila Lobos, pô, sabe? Não, moda de viola de um cego Edu, infeliz. Onde tem Edu, esse eu bossa acho nova? maravilhoso, maravilhoso. O próprio Claro. tom, né? Então, eu acho que a gente bebeu da fonte da bossa nova. Mas não somos bossa nova. Claro que não. Eu Não nunca somos. achei que vocês são Não, MPB desde criancinha, literalmente. a gente ama a bossa nova porque a Claro. gente bebeu da fonte, por causa do Sim, Vinícius, sim. principalmente. Vinícius foi Ó, letrista da bossa nova. você quer dizer que ó, o primeiro sucesso que eu me dei conta do Quarteto em Si foi Pedro Pedreiro, que eu me dei conta. E assim, o Pedro Pedreiro, eu já vi coisas li entrevistas do Chico dizendo que quando ele fez Pedro Pedreiro, olha só, não sei se você leu isso também, quando ele fez Pedro Pedreiro, ele tentava fazer uma música igual ao Jorge Ben. Olha só que loucura. Você pode É porque pesquisar, ele você era vai muito achar. amigo do Jorge Ben e do Toquinho. E ele não conseguia, que todo mundo adora o Jorge Ben, você, todo mundo ama o cara. Que é E, o... e aquele negócio que ele faz é muito difícil, é muito ele, né? E ele tem, olha só, Pedro Pedreiro surgiu da tentativa de Chico Buarque fazer uma coisa meio Jorge Ben. É muito louco Imagina, isso, né? né? Jorge Ben é um Muito doido. gênio no que faz, né? É um gênio no Ah, que faz. o cara quando erra, acerta, né? Agora, o Chico é um caso à parte. Eu até falo Sim, muito claro. sobre o Chico. Mas onde é que eu estava? Não, a gente estava ali antes do Bottles, a gente está falando do Castilho, que fez os arranjos vocais. Aí vocês estrearam e foi sucesso o Foi Bottles, sucesso arrebentou. danado. Porque a gente estreou no Bottles, era um lugarzinho desse tamanho, continua sendo, Uhum. Bottles Bar, no Beco, com Uhum. Rosinha de Valença. Olha que coisa Olha, maravilhosa. O próprio Carlinhos Castilho, no violão dele, pé de boi, e o Copa Trio. O Copa Trio era Dom na bateria, nossa, era, caraca. era Dom Salvador no piano, que era Putz, Salvador, o cara. nome dele era Salvador, virou Dom Aham. Salvador. E era o Gusmão no contrabaixo acústico. Rosinha de Valença Nossa, no violão e o Carlinhos Castilho no outro violão, porque como ele era nosso arranjador, ele tinha que estar junto para claro. dar o clima, né? Então a gente ficou lá no Botos bastante tempo, porque antigamente isso durava, essas temporadas eram Sim. longas, não E ficava dois, vocês ganharam dinheiro, puderam parar de fazer as atividades paralelas nessa época já? médio, porque lá no Beco a gente ganhava trocado, não era grande dinheiro, porque eram muitas pessoas, o lugar era pequeno, entendeu? Mas acontece que no Beco iam pessoas muito importantes ver a gente. Eram 3 casas noturnas juntas. Bottles Bar era o outro, Little Club,
e era Bacará. Eram três, Beco, né? Beco das Garrafas. 3 bares pegadinhos. A gente fazia o Botos, que era o bar do meio. Do lado esquerdo tinha o Little Club. E do lado direito, o Bacará. Uhum. Essa turma toda frequentava esses bares. Eles, Regina, fazia no Little Club, com aquele Ronaldo? dançarino e tal. Mas, esqueço o nome. Lennydale. Lendele era maravilhoso. Com a Elis, com a Lennydale. Marli Tavares, com o trio de Luiz Carlos Vinhas. Era maravilhoso. Era isso no Little Club. A gente no Botos e no Bacará eram outras pessoas. Então, o Jorge Ben fazia, às vezes, no Bacará, a gente no Botos e Elis no Little Club. Era assim, shows Maravilha. na mesma hora. Aí, o que acontecia? O Jorge Ben, eu me lembrei agora que você falou do Jorge, ele saía do Bacará para ir ver a gente, lá no Botos Bar. E ficava na porta, porque a gente cantava uma música chamada O Trem, que era do Carlinhos Castilho. Carlinhos e Chico de Assis. Então, fazia... Da estação, vem o trem. Aí o Jorge Ben ficava na porta. Sacaneando todo mundo. Então, ele era esse cara, um palhaço, entendeu? E a gente saía do nosso, quando acabava, para ir ver ele ou a Elis. Então, era uma turma de frequência, alta frequência, entendeu? Imagina. Nessa alta frequência, as pessoas que foram nos ver no Botos, uma dessas pessoas foi a Luísa de Oliveira. Entendeu? Que ficou louco, né? Primeiro ele ficou louco pela Silva, né? E aí convidou a gente e tal para ir ver o show do Zum Zum, que estava rolando, tinha Silvinha Tédio no Zum Zum e outros maravilhosos. Mas também foi lá, no Botos, que aconteceu um outro lado muito importante, que foi o Roberto Quartim. Foi ver e gostou e quis fazer um LP. Foi o primeiro LP da gente. Da Forma. Da Forma, Selo Forma. Em si, que é lindo. Eu conheci. Lindo, 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 lindo. E convidou a gente, falou com o Carlos Castilho, convidou a gente para fazer o LP. E nós fomos fazer o tal do LP. Arranjos mirabolantes de Elmir Deodato, Moacir Santos, tocando sax. Maravilha. Bom, e o Carlinhos Castilho entrou nessa como arranjador vocal, que a gente não quis sair dele. A gente tinha uma lealdade, a gente adorava ele. Os arranjos todos do disco foram do Carlinhos, só que adaptados pelo Elmir, para a orquestração dele, porque ele botava para quebrar. Cordas, sopros, não sei o que e tal. Então, ele adaptou muitos arranjos do Carlinhos para essa grande orquestra. Enfim, a gente fez esse disco. Para mim, é maravilhoso esse disco, entendeu? Da Forma. É o primeiro LP da gente. E como deu muito certo, o Quartim convidou para a gente fazer o segundo, na Forma. Aí que veio o grande LP da vida do Quarteto em Si, que é o Som Definitivo, em 65. Isso, mas ao mesmo tempo, Ricardo, ao mesmo tempo, aconteciam coisas na vida da gente. Era uma coisa atrás da outra, entendeu? A Luísa, que foi ver, vamos fazer um show no Zum Zum com o Caymmi, porque viu a gente cantando umas coisas do Caymmi. Pois no disco teve. Antes do disco teve Zum Zum. Caymmi. Aí marcou para a gente ir na casa do Caymmi. Só que o Vinícius... O Caymmi vocês sabiam quem era, né? Não, o Caymmi a gente sabia. E era apaixonada pelo Caymmi. Aí o Vinícius, sabendo disso, diz: não, mas esse show eu quero entrar. Foi assim. As baianinhas são minhas. Não, elas são minhas. Como que vai tirar e dar para o Caymmi, assim? Aí se meteu no show. Aí ficou o célebre show Vinícius e Caymmi no Zum Zum. Cara, é incrível como você só se metia em coisa histórica, né? Coisa definitiva. Pois é, cara, e a gente sem querer, sem planejar, né? Ricardo, nós não pedimos isso.
para a vida. Você está entendendo o que eu acho? Sim. Agora, o que eu não admito, vou fazer um desabafo. O que Claro. eu não admito são pessoas que dizem que a gente teve muita sorte. Sim. Não é possível, né? Não é possível. A sorte só chega para quem trabalha. Ah, não tem ninguém que fala isso mais, não, Sinara, pelo amor de Mas Deus. já teve. Já Na teve. época pode ser, Tiveram porque. muita sorte. Sorte o caramba. Não, porque realmente, assim, alguns acasos fizeram com que o grande talento do quarteto fosse descoberto de uma maneira prematura, Reconhecido. Reconhecido. né? Mas Vocês é foram muito a jovens, né? ralação. Mas daí a sorte. Não, né? Sorte não. Não, A ralação é que deu chance das pessoas verem a gente, gostarem, admirarem e chamarem para outras coisas. Como o próprio claro. Luiz, entendeu? Trabalho. Eu acredito em E trabalho. assim, eu vou falar que existe um material em áudio e vídeo muito bom que a Sinara fez sobre esse show do Zum Zum. Eu já assisti, é lindo. É maravilhoso, está aí disponível. Como é que a gente consegue ver isso mesmo, No Sinara? YouTube, YouTube. no Quarteto em Si Oficial. Ótimo. Então, Chama assim, Zum Zum. Zum Zum, mais nada. não quero dar spoiler aqui não, mas vamos falar só um pouquinho sobre esse, como é que eram então as quatro baianinhas no meio dessa Caíme, gênio, Vinícius, gênio, aquela regimentação maravilhosa, e vocês eram as mais novinhas, mais inexperientes. Como é que, não tremia muito na base não? Como é que era o dia a Tremia, dia? tremia, tremia. A gente, no primeiro dia, na casa do Caíme, a gente ensaiava lá. Primeiros ensaios foi lá. No primeiro dia, eu até contei isso no vídeo. A gente sentada, a Estela, né, aquela pessoa incrível, falou, vocês querem o quê? Guaraná? Aí mandou trazer Guaraná. Aí a empregada demorou de trazer o Guaraná, ela falou, vocês estão mijando nos copos? Aí a gente já ficou à vontade. Opa, aqui a gente vai poder dizer bobagem. Vamos Ela é dizer. mãe da Nana mesmo, aliás faz aniversário Ela é hoje, né? Parabéns, maravilhosa. Nana Caíme. A família Caymmi, olha, eu me identifico demais com a família Caymmi. Não é porque ele é baiano, não é porque é a linguagem, entende? É a linguagem, é afinidade mesmo. E Sim, com a sim. família, e com a família Moraes. Eu me identifico demais também. Demais com a Georgiana, a Luciana, que já se foi. A gente adorava elas. Eu adoro a Georgiana até hoje. E o Vinícius, né, que é uma pessoa que marcou a vida da gente para sempre. Bom, esses ensaios na casa do Caymmi foram acontecendo até que estreamos no Zum Zum, em novembro ou dezembro de 64. E fomos até janeiro, fevereiro de 65. Aí acabou a temporada, né? Porque sempre acabava 3 meses de temporada direta. Sucesso absurdo, absurdo. Quantas pessoas no palco? No palco, éramos nós 4 e mais. É porque o Aloysio arrumava de uma maneira tão inteligente, sabe? A gente tinha uns banquinhos assim que ficava sentada e atrás da gente ficava Oscar, assim do lado, era Oscar, o Ico no contrabaixo acústico, era o Alfeu na bateria e era quem mais? Era isso, Piano. Oscar piano e violão. Oscar era multi-instrumentista, né? Era piano, baixo, bateria, era isso, praticamente. Só que ele tocava violão também. Era para assistir de joelho, né? Fala Não, sério. era Pô. lindo. O Chico, a gente botou nesse show o Pedro Pedreiro. A gente botou, a Luísa botou, porque a gente já tinha conhecido o Chico e tal. E o Chico veio ao Rio com Toquinho para assistir a gente, o lançamento da música dele, porque ele fala para todo mundo que quem lançou o Pedro Pedreiro fomos nós. O Chico falou, inclusive, para a gente, para nós, uma entrevista, que não foi a Nara foi logo depois. Ele fala, vocês é que lançaram o meu Pedro Pedreiro. Então tá. Aí ele veio para o Rio com Toquinho para assistir a gente cantando o Pedro Pedreiro no Zum Zum. Chegou aqui, estava tão lotado o Zum Zum, que não deixaram eles entrarem. Ficaram na porta.
Aí Barrado, barraram Toquinho e Chico. Eles ficaram ouvindo o show inteiro do lado de fora. Olha que loucura. Quem contou isso foi o Toquinho, numa live que a gente fez. E eu que nem sabia maneiro. disso. Mas as coisas aconteciam, sabe? As coisas aconteciam. E a gente levava isso, sabe, Ricardinho, com muita naturalidade. Porque aconteceu tudo natural, né? Nós nunca tivemos aquela coisa de diva, de não sei o quê, glamour. Nunca tivemos isso. Nunca. Nós Também éramos. Diga. vocês vieram, não só vieram do interior, depois vieram de Salvador, vocês estavam chegando numa cidade, eram muito novas, e vocês sempre estavam com o topo da cadeia alimentar, né? Vocês não tiveram, vamos começar todo mundo junto aqui, vocês não tiveram, já começaram com Vinícius, Caíme, Oscar, Aloísio, era todo mundo andar de cima, E não a dá? gente deu um valor natural a isso tudo. Pessoas. Para a gente eram pessoas com talentos. Assim como disseram que a gente tinha também. Entende? A gente se igualava. A gente nunca se sentiu inferior nem superior a ninguém. Então a gente tem um ofício, vamos fazer bem feito. E foi um ofício que a gente trouxe, não sei de onde. Por isso que eu tenho assim, uma gratidão imensa por toda a vida que a gente teve até agora, que foi essa oportunidade de cantar o que a gente gosta, o que a gente acredita. Nunca nos vilipendiamos por nenhum tipo de coisa que fosse agradar um ou outro. É verdade, é verdade. Você viu na hora que a gente foi fazer esse repertório dos discos, a hora de Uhum, escolher o repertório. uhum. É uma escolha assim, muito amorosa, entende? É a escolha que a gente das músicas que batem bem na gente, que dizem alguma coisa a gente. Uhum. Nunca é porque essa daqui vai fazer sucesso. Essa daqui é bom porque não sei quem cantou e a gente nada disso. Nunca, nunca fizemos parte desse tipo de artista, que é o artista que se acha, entendeu? A gente é funcionário, vamos dizer assim, um funcionário Funcionário da música. da música, sabe? O ofício da gente é um ofício que a Sim, gente abraça com muito amor e qualidade. O que a gente faz questão é da qualidade. É o quê? A música tem que ter muita harmonia, a letra tem que falar alguma coisa que seja importante a gente falar, e o balanço, né, brasileiro, claro. porque principalmente a gente grava muito samba, samba canção, samba, sei lá, todo tipo de samba. Isso é um grande, assim, sem querer fazer, mas fazendo já um elogio ao Quarteto em si, que sempre foi um grupo do meu coração, assim, eu sempre amei muito ouvir vocês, ouvir as vozes, eu não me lembro de nada que vocês gravavam que eu não gostei, isso eu não gostei. Não teve esse evento. Vocês tiveram um mérito, que é muito difícil, não é mérito só de vocês, é mérito também do MPB4, e depois dos sucessores, né, como Boca Livre, por exemplo, de tornar a MPB, a música popular brasileira, cantável em grupo. Porque era muito fácil para o Brasil herdar uma tradição vocal e chamar aquilo de careta, né? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Pronto, entendendo. Vocês vieram e depois que vocês, vamos dizer assim, se desplugaram dos padrinhos, já não precisavam mais deles, vocês souberam transitar muito bem, muito independentemente em cima dos estilos, dos gêneros que a MPB abraçava. E é muito difícil cantar em uníssono, cantar, fazer uma grade vocal e aquilo soar com a personalidade de uma persona e É. não de um grupo que canta junto. E vocês conseguiram isso. E até hoje, assim, acho genial, acho maravilhoso. Não é chato ouvir o quarteto, como não era chato ouvir o MPB4, como passou a não ser chato ouvir o É Boca porque Livre. eu acho, é porque eu acho o seguinte, que o vocal que a gente faz tem uma personalidade. Sim, É exatamente. só isso. É como se fosse uma pessoa cantando com Exatamente.
vozes, está entendendo? Uma persona. Inclusive, quando a gente vai escolher repertório, tem um dado importante. A gente faz aquela listagem, né, para o quarteto, sempre foi assim. E aí vai escolhendo, essa eu quero, essa eu não quero. A gente só grava quando as 4 gostam. Ah, legal, legal. Tem Isso é um bem legal. consenso. Tem um consenso. Quando uma diz, não quero, a gente não vai. Pode dar um exemplo de uma música boa que foi bombada porque alguém não gostava? Não precisa dizer quem não gostou. Você lembra de algum exemplo? Não lembro. Porque, em geral, a gente escolhe e quando todas gostam, a gente vai tirando. Aí todo mundo gostou, vamos nessa. Agora, se uma não gosta e grava, entra uma energia negativa. Tá certo, Não é é isso mesmo. legal. Na hora de cantar, eu vou cantar essa música, que chato, entendeu? Não, todas, é unanimidade. As músicas, o repertório do Quarteto em Si é a joia da gente. É o patrimônio que a gente tem. É o repertório. Eu não tenho a menor dúvida. A gente escolhe a dedo e passa toda a emoção do ensaio. Porque outra coisa que a gente tem na cabeça, Ricardinho, é o seguinte, que isso não é todo mundo que tem. A gente leva a sério o ensaio. O legal do Quarteto em Si não é chegar no palco e... não, é o ensaio. O ensaio é que é o nosso trabalho. O trabalho da gente não é luzes, câmera, ação. Não. O nosso trabalho é dentro de casa, ensaiando, dando voz, aprendendo, batendo a voz, até ficar no ideal. É isso que eu acho o trabalho. E a gente sempre fez isso com os quartetos todos. Porque saíram e entraram. E a gente imprimiu isso. Isso é bacana. Imprimiu isso nas que entraram. Olha só, a essência do quarteto não adianta vir com deslumbramento, porque não vai ter. A gente já vai falando. Não adianta. Não vai E rolar. a gente dá valor a esse trabalho, ao ensaio. Então, quando tinha uma que dizia, eu não posso ensaiar. É? Já ficava uma coisa estranha. Porque ensaiar é o trabalho da gente. Ali é que a gente burila, ali é que a gente vê o timbre, onde que fica bom. Eu gravava muitas coisas da gente. Por isso que hoje a gente tem essas caixas, esses boxes que o Descoberta fez pra gente, né? O Marcelo Frost. É porque eu gravava as coisas todas. A gente fazia show, eu gravava. Eu era um juruna. Levava o cassetezinho. Eu tenho cassete, eu tenho 3 aparelhos de cassete aqui. Até hoje tenho. E tenho milhões de fitas cassete que estão na mão do Marcelo Frost. A gente ainda vai fazer mais box. Ainda vai fazer mais. Muito legal. Eu descobri cada fita. Ricardinho, você ia ficar louco. Eu descobri, porque eu sempre guardo tudo, eu sou uma pessoa guardadeira. Eu guardei a fita de ensaio do Sabiá na casa do Tom. Olha só, isso aí é Museu da Imagem do Som, pelo amor de Deus. Estão lá ensinando voz pra gente. Tá lá com Marcelo Frost. Que maravilha, que maravilha. Eu tenho essa fita. Que maravilha. E tem uma fita do Sentinela também, que foi a música que a gente gravou, que a gente cantou eu e Cibele com Milton Nascimento, né? Em 68 também. Quer dizer, eu sempre fui uma pessoa do trabalho. Você lembra de mim na Manchete, né? Claro. Eu era casca grossa, chata. Sim. Eu era chata. Sim, mas exigente. era uma produtora que pegava no pé, entendeu? Mas eu, graças a Deus, eu tenho essa índole de ser maleável nas coisas, mas ao mesmo tempo rígida em determinadas coisas, para poder as coisas saírem bem. Eu gosto. Mas você sempre fez isso com muita doçura. Eu lembro que o Adriano também está aqui vendo a gente, e nós que começamos na divulgação, depois que você é IR e tal, mas que começamos na divulgação, a gente adorava trabalhar com você, porque a gente estava trabalhando, se beliscando, trabalhando com a assinada do Quarteto em Si. Já era
um prazer e uma honra. É. E você tratando a gente como se a gente fosse igual, era bom demais. Olha, e eu fui parar na Manchete de uma forma muito estranha. Em 83, foi 83, o quarteto em si teve um hiato por problemas de dentro do quarteto, Uhum. entre nós, que nem foram legais. E aí, quando eu me vi, ué, o quarteto parou, o que é que eu vou fazer? Aí eu fui bater na Manchete, cara. Eu sabia que lá tinha um cara chamado Maurício Sherman, Que adorava musical. que adorava musical. Eu digo, vou lá. Fui com a cara e a coragem, pá. Maurício Sherman, Sinara do Quarteto em Si. Bom, Sinara do Quarteto em Si, ele já me Já abriu recebeu. a porta. Aí falou, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, eu quero trabalhar. Trabalhar em quê? Cadê o quarteto? Eu digo, parei um pouco. Aí eu desabei. Desabei. Porque ali a ruptura chegou naquela hora. Baixou, né? Aí eu vi que eu não tinha mais chão ali, entendeu? Eu tinha que começar uma coisa nova. E o Maurício Sherman foi maravilhoso. Você vai trabalhar comigo, ele falou, como produtora musical, e eu vou botar você para pesquisar isso e aquilo e aquilo outro. Eu fiquei pesquisando coisa lá. E é por isso que hoje em dia eu sei tanta coisa antiga e tal, porque foi naquela época, cara. Aquela época que E a eu. gente fez coisas maravilhosas. Bar Academia, era um programa espetacular, né? É, Maravilhoso. eu fiz vários. Você, Fiz a Xuxa, fiz o Miele e companhia. né? companhia. Eu Toque de fiz César classe. Camargo Mariano. Eu Toque fiz de classe. Clodovil. Clodovil, Clodovil. E Bar Academia, que foi maravilhoso. Então, eu maravilhoso. estava nessa vibe, vamos dizer assim. E foi Vamos dizer, ó, você, maravilhoso. você deu um pulo grande. Eu só queria voltar um pouquinho lá atrás. Me interessa falar da televisão. Eu queria saber um pouquinho o que você tem para contar do Afro Samba, que é um outro disco É dos gigantemente maiores discos que a importante. gente fez. Pois é. É outra coisa assim que. Esse caiu um pouco no colo, porque o Vinícius já estava com a gente Vocês e já eram estava deles? trabalhando com o Baden, foi para a Bahia para colher aqueles temas, né, de candomblé e tal coisa. E quando voltou, quis fazer os afro-sambas, já estava tudo engrenado. Aí chamou a gente. Aí teve um detalhe. Aí nós tínhamos um show para fazer no dia da gravação, um show em São Paulo. Aí falou, não, Vinícius, a gente não pode. Como não pode? Não, a gente tem um show em São Paulo. Aí o Quartim falou assim, vamos botar um coro. Aí ele disse, não. A gente espera elas voltarem de São Paulo, que eu quero elas. Que moral, hein? Viu aí como é que é o negócio? Eu tenho que tirar o chapéu para esse poeta, pô. Tenho que tirar o Mas ele estava chapéu. certo. Porque era diferente. Por exemplo, quando eu ouvia, o MPB4 fazia mais isso. Eventualmente o MPB4 cedia o Rui, ou o Magrão, às vezes eles entravam num coro. Mas assim, as vozes deles eram tão flagrantes que falava assim, opa, aí tem Todo gente do mundo conhecia, MPB4. reconhecia, é. Aí tem gente, aí você ia lá na ficha técnica, lá, Rui Faria. E assim, isso tudo para dizer que além da textura vocal que vocês já tinham como personalidade, vocês tinham os timbres de vocês que acabavam, aquilo, tornava uma Dava pessoa. pista, né? Dava uma pista. Não, na verdade, virava um dueto, né? Virava um dueto. É o dueto do quarteto em si com quem estava cantando. Ah, Com sim. o Vinícius, era um dueto. Não era um coro. É diferente, coro é coro, Não dueto é era coro, dueto. não era coro. Enfim, as histórias se entrelaçam aí. E aí na verdade, quando o quarteto estava com a primeira formação, que não tinham as quatro, e foi em que momento? Que não eram as quatro irmãs? Foi em Foi 70. em 60, é tudo anos 60, né? A gente começou em 64. Ah, foi o do teu com a né? Narcibele, né? Não, peraí. Aí, 64 foi o quarteto em si, fazia o disco, foi o Zum Zum. Primeiro foi o Botos Bar, o Zum Zum. E em 67,
em 1967, tivemos um convite para ir para os Estados Unidos. Que era o Ray Gilbert, que fazia as versões das músicas do Tom, com a Luísa. Ele falou com a Luísa que queria levar a gente para os Estados Unidos para fazer um show, que foi um show na NBC, que foi o Coast to Coast, né, com Andrew Williams Show, que era um programa de televisão. Então a gente foi em 67. Só que em 66, a Silene ficou grávida e disse que não ia. Não ia, era claro, de direito dela. Sim, E claro. o marido dela era médico, o doutor Osmar, já faleceu. E eles foram morar em Araraquara, como mora ela até hoje. E aí a gente teve que botar uma substituta para a Silene. Foi assim, foi tudo rápido. Aí, como o Oscar estava namorando a Regina Werneck, que era uma jornalista, que cantava também e tal, compositora, aí o Aloysio chamou a Regina, ficou no lugar da Silene. Viajamos, em janeiro de 67. Quarteto em si, Silva, Cibele, Sinara e Regina, com Aloysio de Oliveira e Oscar Cacho Neves. Ficamos lá de janeiro a julho. Gravamos um LP fantástico, que é Girls from Bahia, com arranjo de Neil Hitchcock e arranjos vocais de Oscar Cacho Neves. Nós gravamos esse LP na Warner Bros. Lá. E o produtor foi o Ray Gilbert, o mesmo produtor de Sinatra. E a gente gravou isso em 2 dias. Foi uma loucura, porque a gente é muito ensaiado, entende? Então, quando se grava o Oscar, e depois você põe as coisas por cima, dá o maior pé. Porque Agora me fala uma coisa, já que você falou, como é que era como é que sempre foi a mecânica do quarteto? Colocava-se o microfone no centro, as 4 em volta, havia coisas que faziam separado, como que era? Em gravação, não. 2 microfones, aqui e aqui. Aqui 2, aqui 2. E a gente se olhando. Entende? Isso para gravação de estúdio. Agora, show... E o mix como é que era o mix do fone de cada um? Era fone de ouvido. Não, entendi, mas como é que era o equilíbrio? Você queria só se ouvir, você preferia ouvir você assim, você lá? Pelos fones, a gente ouvia. A gente pedia sempre as vozes dentro dos fones da gente. As outras vozes. Eu entendi, mas... Equalizando. Ia equalizando, Alguém pedia... Vocês tinham, vocês 4, pediam para ouvir as 4 no mesmo equilíbrio? É isso que eu quero saber. Depende. Porque se uma tinha uma voz mais forte, a gente pedia para baixar um pouco aqui, entende? Tudo dependia da intenção de voz. Não, sim. Da intenção. Tá bom, foi só uma curiosidade, continua. Era isso. Você estava lá e gravou em 2 dias. Agora, olha só, no Zum Zum, que a gente fez o show com Vinícius Caymmi, a Luísa era um gênio, cara, realmente. A gente cantou o show do Zum Zum inteiro com um microfone de girafa. Microfone. Feito aquele que o Chacrinha levava o calor para cima da plateia. Microfone de girafa aqui, ó, em cima, e a gente cantava assim. Tanto é que a gente cantava olhando assim um pouco para cima. E o autor disso, maravilhoso, além do Aloysio, foi Humberto Contardi, que foi dos maiores técnicos que o Brasil já teve. Cheguei a trabalhar com ele na Poligram. Nossa Senhora, maravilhoso. Ele era aquele cara que usava gilete para cortar. Gillette Tools. Agora tem Pro Tools, essa Gillette Tools. Ele juntava um pedacinho na outra. Ele usava gilete. Para você ver a genialidade, entendeu? Então, mas você estava lá nos Estados Unidos, você já veio para o Brasil. Aí você fez esse disco em 2 dias para a Warner. E aí voltaram no meio do ano para o Brasil, é isso? Aí viemos embora para o Brasil. Chegou aqui, a Luísa chegamos aqui, a Luísa queria que a gente voltasse, porque ele já estava engrenando uma carreira lá, né? Aí o que aconteceu? Eu e Cibele, não queremos voltar para os Estados Unidos, não.
Eu estava namorando o Rui, tanto é que a gente escreveu cartas durante de janeiro a julho, cartas e mais cartas, que vai sair num livro. Vai ter um Ó, livro, o livro das cartas. que naturalmente você guardou todas. Ele aqui, eu lá, eu guardei as minhas. Eu achava que ele não tinha guardado, o Rui. E ele guardou todas. Ah, que legal. Aí, depois que ele faleceu, a gente foi na casa dele e achou no baú dele as minhas cartas. Que Então, lindo. mas é uma loucura. Essas histórias, cara, Que essas maravilha. histórias não existem, sabe? Não é por isso que eu digo que tem alguma coisa a mais. Tem alguma É, coisa, sempre tem, sempre tem. sabe? E aí você, nesses anos 70, quando entrou a Regina, aí vocês talvez tenham se sentido mais livres para que a instituição Quarteto em Si ficasse plena e vocês eventualmente trocassem de lugar, né? Porque a história da Sinara Cibele, como é que apareceu essa dupla? Foi nesse momento aí que vocês não quiseram ir para os Estados Unidos? 67, exatamente nesse momento. Em 67, nós viemos dos Estados Unidos em julho, chegamos aqui e não quisemos voltar. Aí o Rui, que era meu namorado, falou assim, e o que é que vocês vão fazer? Não tem quarteto. Aí ele mesmo deu a solução. Por que vocês não ficam em dupla? Eu disse, Ele falou, peraí, ligou para o Chico Buarque de Holanda, que é amigo dele, era amigo da gente, desde a época do começo do quarteto, amigo dele, que jogava futebol, não sei o que e tal. Ele falou, Chico, eu tô aqui com a Sinara e a Cibele, e elas não vão mais voltar para os Estados Unidos. Então, elas estão aqui e vão fazer uma dupla. Tem alguma música? Eu tenho. Carolina. Olha, Aí falou, bom, só que Carolina, falou para o Rui, eu inscrevi num festival. Elas topam? Aí ele falou, e aí, vocês topam? Vambora, né? Assim, né? Vambora, vamos lá. Aí, vocês nunca tinham participado de festival? não, Não, foi o né? primeiro festival da. Eu já tinha participado com a Cibele em Juiz de Fora, Sim, quando vocês ganharam, ganhando o festival do Sidney Miller e tal coisa, né? Mas é outra história. sim, Mas aí, em 67, peraí, não, nem foi isso, porque o Sidney Miller foi em 68. certo. Foi Casaco Marrom, de Guarabira. Isso, isso. Foram as duas músicas que eu ganhei no festival, em Juiz de Fora. Mas voltando ao Chico, ele Uhum. deu essa música e a gente cantou no Festival Internacional da Canção, na parte nacional, né? E ganhamos terceiro lugar. O primeiro foi justamente o Guarabira, com Margarida. O segundo foi Travessia, Travessia. com Milton Nascimento. E o terceiro foi Carolina. Só que Carolina era uma música muito assim, palatável, vamos dizer, né? E deu maior pé. A gente ficava fazendo chacrinha todo dia com essa música. Foi, assim, primeiro lugar em parada de sucesso, o tempo todo. Em 67. Em 68, eu me casei em fevereiro, e aí, o que aconteceu, meu Deus? Ah, que história longa. Aí eu quero saber, nessa coisa da Sinara Cibele, vamos passar por aquele evento que talvez tenha sido, eu chamei de evento mais dramático da música, eu acho que não é mais dramático do que, por exemplo, o incidente no Rio Centro, claro que não, né? Mas, assim, o fato de você ter um cara como Tom Jobim vaiado por um Não, estádio estou de chegando lá. futebol, Estou chegando lá, estou chegando. por favor, então Isso chegue. foi em 68, porque em 67 foi a Carolina. Em 68, o Chico chegou para a gente e falou assim, olha só, deu tão certo, Carolina. Tem outra música agora em 68, no festival, vocês topam? Só que é minha com o Tom. Tá bom, Chico. Problema. Eu vou pensar no seu caso. Vou ver se dá. Aí fizemos, sabe? Aí Chico, se mandou. Foi embora para a Itália, foi para Veneza, se não me engano. E eu fiquei ensaiando na casa do Tom, na rua Codajás, aqui no Leblon.
Eu e a Sibeli. Aí que tem a fita, que a gente ensaiava, que eu levava meu cassetezinho e tal. O arranjo vocal foi do Tom. O Tom, o Tom no piano. Não é um arranjo vocal, mas são vozinhas assim, arrumadas. O Tom sempre Sim, sim. gostou. O Tom adorava dupla, duas vozes. Sempre gostou muito. Vozes caipiras, que ele chamava. Então a gente fez a Sabiá e foi aquele horror. Horror ao mesmo tempo, assim, que foi a maior vaia que eu já vi na minha vida. Vaiar o Tom, porque o Chico estava em Veneza. Nós duas e o Tom no palco, tomando a vaia. E aí o Tom manda um telegrama para o Chico. Chico, pelo amor de Deus, elas ganharam o festival, vão para a parte internacional. Venha correndo. Venha correndo. Porque eu não vou aguentar tomar outra vaia. Ele achou que eu ia tomar outra vaia. Mas aí mudou tudo, né? Mudou tudo. Porque aí veio o Chico, a gente ficou no palco com os dois, né? Cantou e tal, aí todo mundo adorou. Maravilhoso. Porque aí já era a gente defendendo o país, né? Sim, aí era diferente. E também era aquela coisa, né, Sinara? Os festivais eram um fenômeno de comunicação, né? É claro que quem ia para a plateia, normalmente era uma plateia universitária, que gostava de música, mas tinha muito aquela competição. Era coisa de futebol, Era fomentada, essa competição era fomentada pelos festivais, pelos organizadores, pelas televisões. Carolina contra esse, aquilo contra era aquilo sempre outro. um contra o outro. Era coisa de E o futebol. engraçado é que tanto caminhando, que era preferido, caminhando não, para não dizer que eu não falei de Flores, do Geraldo Vandré, era uma música contra o regime militar, como Sabiá também era, que era uma canção do exílio. Canção Mas do as pessoas exílio. preferiam não enxergar isso e ficar ali grudado. Só que o Chico não escreveu essa música, essa letra, pensando nisso, entendeu? Ele sempre fala a mesma coisa. Eu não fiz música de protesto. É uma música é uma música lírica, entendeu? Sim, sim. Principalmente porque a música em si é cheia de harmonia e tal. Não Sim. tem nada a ver. Mas serviu também, entendeu? Para isso. Eu sempre tive a leitura de que Sabiá era uma canção do exílio, não uma canção de protesto, De mas uma jeito. canção contemplativa de um cara que estava no lugar onde ele não queria estar, É, né? Eu exato. sempre achei que por isso se encaixava nos moldes daqueles tempos, né? Mas eu imagino a cabeça do Tom, né? O Tom já gigantescamente grande, de sucesso internacional, o maestro, enfim, o Tom é salve, salve, né? Tudo Não, certo. e a Para tomar uma gringalhada, vaga, e a gringalhada toda lá, daqueles gringos todos, vendo aquela vaia, cara. imagina, incompreensível, né? Que país é esse? Que loucura! Um cara que, sabe, acabou de fazer um disco, né? Que o Tom, em 67, fez um disco com Sinatra. Sim, Eu estava chegando em Los Angeles em janeiro e o Tom estava indo gravar com Sinatra no estúdio da Warner. só isso, só Tom, isso. inclusive, tem uma coisa: o Oscar, a gente chegou do Brasil em Los Angeles nesse dia que ia ter a gravação do Tom com o Sinatra. Aí o Aloysio chamou o Oscar para ir. Aí no dia seguinte, a gente já tinha acabado de chegar no dia anterior e tal. A Aloysio falou assim: quase que eu chamo vocês para ir. Eu digo, por que não chamou, caramba? Ah, vocês estavam cansadas da viagem. Ah, meu Deus. Não perdoo você, Aloysio, nunca. Aí Agora, Oscar foi, né? só mais uma coisa sobre aquela noite do Sabiá, aquela vaia. Como é que vocês conseguiam ouvir o que vocês estavam cantando? Não ouvia, não ouvia. Era uma coisa que você intuía. O maestro estava lá, né? O maestro era... Esqueço o nome. Eu sei que o arranjo foi do Eumir Deodato. Eumir Deodato, o arranjo. Lindo. E o maestro, Mário Tavares. Mário Tavares, o maestro. Um grande maestro. E ele fazia isso, a gente ia pela mão dele. E com o tom, a tonalidade na cabeça da gente. Sim, sim. Porque a gente tem uma afinação própria. Uhum. Graças a Deus. A gente não sai do É tom. porque as imagens que a gente vê de época,
Eu fico tentando afinar o ouvido ali, eu não ouço vocês desafinarem, que seria muito natural. Não, não, não Porque desafio. aquela acústica horrenda do Maracanãzinho, né, que É, reverberava tudo, que é já tudo era naturalmente ruim. um delay, um delay, um delay. Naturalmente ruim, aquele povo berrando o tempo todo. Isso mesmo. Aquela pressão emocional. Cara, vocês foram guerreiras ali. Era engraçado, né? Porque a gente olhava para a boca uma da outra para ver se estava certinho, né? Entendeu? Porque estava. A gente tem uma afinação dentro da gente. A gente canta a capela e não sai do tom. As irmãs eram assim, entendeu? Alguém tem ouvido? Vocês têm ouvido absoluto todas? Não, não é isso. É afinação. É um ouvido bom. É um ouvido que se preparou muito, ouviu muito, ensaiou muito, entendeu? Isso Mas tudo é sabe, muito trabalho. se você, eu queria que você relativizasse uma coisa aqui para aprender uma coisa contigo. Se você tivesse que comparar a escola americana vocal conjunto, né, vocal grupal e a brasileira, assim, desde Take Six até Supremes, tanto pop como e as brasileiras, que diferenciação que você vê na maneira de cantar junto? Eu acho eles maravilhosos, mas é uma técnica, sabe? Eles dão muito mais valor à técnica vocal para não sair aquela coisa muito certinha e tal. E a gente não, a gente entra um pouco no sentimento. O quarteto sempre foi muito do sentimento. Assim. A gente olha para outra e sai cantando junto. É uma coisa. Eu não sei explicar, entende? Principalmente nas irmãs, era uma coisa que a gente não explicava, Ricardinho. Nunca explicou. Sentimento. Sentimento que vem de berço mesmo, de pai, mãe, de ouvir e de curtir e de cantar junto em casa, na Hora da Criança, principalmente. A Hora da Criança foi uma organização social em Salvador que nos deu muito respaldo, entende? Porque a gente cantava em rádio, cantava em teatro, fazia teatro de Monteiro Lobato, e tudo cantando. Quer dizer, era um teatro enorme e não tinha microfone. Então, a gente jogava a voz. Então, desde aquela época, a gente já tinha uma noção assim, da afinação, de como tem... E outra coisa, canto orfeônico na escola. Canto Fez orfeônico. muito canto orfeônico. Então, eram cancionetas de Villa-Lobos, que tinha que colocar a nota no lugar, fazer voz assim, junto, entendeu? E colocando a nota, não pode fugir disso, entendeu? Afinar. E Afinação é uma coisa que não é qualquer um que tem, não é. eu sei. É uma coisa de ouvido interno, né? Você tem que estar aquela coisa lá dentro. Não é só isso aqui, é ouvir internamente, cerebralmente, vamos dizer. Agora, me fala uma coisa, vocês quatro todas, aprenderam a ler partitura? Vocês recebiam, Não, as coisas sempre foram... as quatro irmãs, não. O Carlinhos Isso é Miller assim. começou a ensinar, mas parou. Eu tive aula de música, eu e Sibeli, com Moacir Santos. Caramba. Era o chamado Ritmos MS, que ele botava o nome. Ritmos Moacir Santos. Então tinha um catatal de coisa assim, mas ele dava um valor enorme à contagem, né? Sim, sim. Ele estava muito mais ligado na contagem do que propriamente Na leitura. Opa. Olha, está começando a pifar minha É o que? A minha bateria? bateria. Minha bateria. Ei, Eu vou ter que sair daqui e ir para ali. Porque tá, vê se você consegue. ali eu tenho uma bateria boa. Espera aí. Tá bom. Não, mas a gente fica aí. Oi, Opa, tô aqui. espera aí. Ah, Ai, que coisa boa, né? Eu fico. Depois eu quero que, enquanto você muda de lugar aí, eu tô aqui imaginando, tô querendo saber quando você começou a escrever os arranjos
para o quarteto. Pronto, já estou plugada. Então me fala quando é que você começou a escrever os arranjos vocais para o quarteto. Olha, isso aí foi também por acaso. Porque teve uma hora que a gente tinha. A gente teve muitos arranjadores, e todos maravilhosos. Oscar, no começo. Primeiro foi o Carlos Castilho, depois teve o Oscar, não, teve o Luizinho Essa, teve Bia Paz Leme, teve Luiz Cláudio Ramos, Célia Vaz. Mas aí teve uma hora que eu me senti na obrigação também de fazer alguma coisa. Porque eu estava tão imbuída eu estava tão dentro daquele esquema de aprender voz que eu tive aula com um pouco de aula com o Luiz Cláudio e bastante aula com Bia Paz Leme, de percepção musical. Eu disse, eu vou me meter a fazer arranjo. Aí me meti. O primeiro arranjo que eu fiz, o quarteto em si não quis cantar. Gostou dessa? Por Gostou quê? dessa? Pois é, não quis. Foi o arranjo de Gabriela. Chega mais perto, moço bonito. Eu fiz esse arranjo por minha conta, porque eu adorava o tom e tal e coisa. Eu cheguei na casa da Celinha e disse, olha, eu fiz um arranjo aqui. Ah, mas você não perguntou a gente nada, então a gente não vai cantar. Ah, é? Eu dei esse arranjo, eu dei não. O Magro me pediu esse arranjo e fez com a Nana Caymmi, hoje é aniversário dela, e fez com a Nana Caymmi no disco deles. Arranjo meu, pode olhar lá. Arranjo vocal de Sinara e a Nana cantando com eles. Aí eu me vi assim, sabe? Foi maravilhoso. O quarteto não quis, mas um outro quarteto topou. Pronto. Bacana. E me fala um pouquinho dessa relação que vocês tiveram, não estou falando conjugais, que no caso você casou com o Rui, ficou muito tempo casada com ele, mas eu estou falando da relação conjugal dos dois quartetos, musicalmente falando. A gente tem o Cobra de Vito, tem discos importantésimos, assim. Como é que isso foi uma coisa natural, aconteceu, ou aconteceu por causa da aproximação conjugal aí no teu caso com o Rui? Olha, foi a fome com a vontade de comer. Porque em São Paulo, logo que nós fomos apresentados ao Chico Buarque, em 60 e quanto, meu Deus? Ai, que cardinho. Não importa. Bom, nós e o MPB4 fomos apresentadas ao Chico Buarque na mesma hora. A gente estava ensaiando para uma coisa lá em São Paulo, no Ela Cravo e Canela. E aí chega o Chico de Assis com o Chico Buarque. Ah, vocês têm que conhecer esse moço, que ele faz músicas lindas. Era o Buarque. A gente, tá. Eu estou com uma vontade danada. Aí, então tá, mostra aí o Chico para elas. Para eles também. Aí o Chico mostrou. A primeira que ele mostrou foi Pedro Pedreiro. Aí a gente falou, a gente quer. Na hora. Aí ele falou assim, eu tenho outras. Aí começou a mostrar Oleolá Nossa. e Sonho de um Carnaval. A MPB4 pegou o Sonho de um Carnaval. Porque o Leolá, ele já tinha prometido a Nara. Tá? Aí, pronto. Daí em diante, foi essa coisa do Chico com a gente, ninguém se largou mais. Mas o que é que você queria saber? Não, que eu queria saber como é que vocês tiveram a ideia de juntar os dois quartetos. O MPB4, lá em São Paulo, nessa época, eu comecei a namorar o Rui. Aliás, nós saímos, nós 4 irmãs, com o MPB4 para namorar no cinema. Peraí, mas haviam vários casais, é isso? Era para ser. Entendi. Era para ser. Mas só o meu que vingou. Só eu e Rui. Aí a gente já tinha até... Você fica com você fica... Era assim, tá? Eu não vou falar aqui as pessoas todas. Não, Pega mal. tudo bem. Mas vingou o meu namoro com o Rui, desde São Paulo. Tá? Mas aí, e o casamento musical dos dois quartetos?
Foi em seguida, assim, a gente já começou a cantar junto, porque eles curtiam o quarteto, a gente também curtia eles. Fizemos um show em São Paulo, com produção e direção do Chico de Assis, numa boate chamada, o quê, meu Deus, não me lembro. E aí, o som era tão bom, desculpe, o som era tão bom que a gente não quis mais se largar. O Magro dizia assim, mas esse timbre dos 8 não existe de tão bom, que maravilha e tal. O Magro também se apaixonou pelo timbre do octeto, entende? E a gente foi ficando, entende? Fazendo coisas. Chegou no Rio, fizemos o contraponto. Eu vou ter que beber água. Por favor. Chegamos no Rio, fizemos o contraponto, que foi um show do MPB4 Quarteto em Si, no Zum Zum, produção de Aloysio de Oliveira, com Norma Bengel. Olha. Uma loucura. Tinha umas coisas assim que a Aloysio inventava para botar molho na coisa, né? Ah, vamos chamar vocês e eles, mas vamos chamar a Norma. A Norma tinha chegado da Itália, não sei o quê e tal, e fez uma participação. Aí teve uma hora que ela disse, não, eu vou me embora para a Itália que eu vou me casar. Aí foi embora. Foi embora e ficamos nós com o MPB4. Fizemos, durante muito tempo, o contraponto, no Zum Zum, cujo show está gravado, aquela fita cassetinha minha, As está cassetes. no primeiro box da gente. É o Muito primeiro legal. show, nós com o MPB4. As 4 irmãs e eles 4. Show lindo, lindo, lindo. É isso, Muito daí em bem. diante. Sinara, me fala agora, você de todas as CIS, você sempre foi a mais ativa, a mais inquieta, a que mais se procurou mover coisas e tal, para além do quarteto em si, né? E quais são os vossos planos, como dizem aqui em Portugal? Olha, Ricardinho, eu sempre fui uma cantora que gosta de produzir, sabe? Eu não gosto de delegar. Você faz isso. Eu gosto de ir à luta, eu gosto de fazer as coisas. Você lembra de mim na Manchete? Ah, gosto, claro. Eu sempre fui muito ágil nessas coisas. Eu não gosto de mandar, eu gosto de fazer junto. Tá Entendeu? certo. Eu gosto de trabalhar em equipe. Então, essa coisa de produzir me deu esse ano, lá na Manchete, inclusive, por causa do Maurício Sherman, e no próprio quarteto. Eu sempre faço roteiro, eu digo, agora vamos fazer um show assim, assado, com um tema assim. Sempre vem de mim, eu não sei porquê, eu tenho intuição, eu tenho, sei lá, eu não sei explicar muito, mas eu tenho isso. Vamos fazer agora um disco chamado Chico em Si? Vamos. Tudo obra do Chico. E eu liguei para o Chico, Chico, tem uma música sua aí que você queira que a gente cante, a gente vai cantar tudo sobre você. Ah, quero que vocês cantem futebol. Ô, Chico, mas futebol é música para homem cantar. Não, mas eu quero ver vocês. Aí gravamos futebol nesse disco. Então, eu sempre fiquei na frente, porque eu gosto de realizar as coisas. Uhum. Isso foi uma coisa que eu aprendi, aí eu aprendi mesmo, com a Aloysio de Oliveira. Ele era um cara realizador, sabe? Ele não esperava as coisas acontecerem, ele ia na frente. E fazia acontecer, como diria o Geraldo Vandré. E eu sou assim, até hoje, eu gosto E de realizar. o que você pretende fazer acontecer por agora? O que está na tua cabeça? Não tem muita coisa, né? A gente está parado, que nem uns... O mundo. O mundo está parado, então a gente fez há pouco tempo uma live, foi ótima, com banda, com tudo, foi o Samba em Si, aqui no Rio. Foi gravado e botado no YouTube, tá lá. Chama Samba em Si.